Olá, paz do Senhor. Bem-vindos ao podcast Relatos da Construção, que se propõe a contar as histórias dos bastidores que permearam aí a construção do templo sede do Ministério do Belém. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, muito importante aqui para bater um papo com você, para relatar um pouco dessa história tão importante que é o pastor José Prado Veiga. Tudo bem, pastor? Bem-vindo ao podcast Relatos da Construção. Tudo bem, graças a Deus, Mandário, Pai do Senhor. Amém. Muito obrigado pelo convite. Estamos felizes de estarmos aqui. Pastor, o prazer é nosso, satisfação recebê-lo. Pastor Veiga, que é segundo o secretário, né, da diretoria do Ministério do Belém e também o segundo vice-presidente da Confradesp, a nossa convenção estadual, pastor. Correto. Pastor, o senhor também é o pastor do setor 6 Santo Amaro, correto? Sim. E tem uma história importante e interessante, né, pastor? O senhor já passou pelos setores de Vila Guarani, Diadema, Hermelino Matarazzo, Lapa, Itaim Paulista e também, esqueci de algum? Vila Espanhola. Vila Espanhola, né? Claro que não nessa sequência que eu citei aqui, mas só para os nossos telespectadores já perceber que o senhor tem uma história muito interessante no Ministério do Belém e por isso que o senhor está aqui, para contribuir com esses relatos da construção que se propõe aí, portanto, a narrar as histórias. Pastor Veiga, eu quero começar com a seguinte pergunta, né? Quando que o senhor passou a ter contato com o Ministério do Belém? A sede já era ali na Conselheiro Cotegipe, número 273? Na realidade, era na Alcântara Machado. Olha só, eu fico surpreso, porque eu não esperava. Depois, né, que foi, na época do pastor Cícero, ainda, né? Uhum. Apesar que quem fez tudo isso aí foi o nosso presidente, Sim, pastor José pastor Wellington. José Wellington Bezerra da Costa, o qual quero agradecê-lo por estar aqui, né, o pastor Wellington Júnior, nossa diretoria, e foi ele, né, que sempre correu atrás, desde da propriedade da Conselheiro Cotegipe, né, e todos esses anos, e também de todo esse tempo de construção, e hoje, né, aqui na Dr. Fon. Certo. Muito bem, pastor. Só completando, Mandário. Sim, claro, na fica à realidade, vontade. né, e aí, então, eu estava em Campinas nessa época, né, apesar das nossas reuniões serem aqui, e aí, quando eu vim definitivamente para cá, foi em 78. 78. 78. Eu casei, né, em Campinas em 77, apesar que eu ainda sou novo, né? Claro. O senhor é super jovem ainda, pastor. Por isso que eu fiquei espantado no começo, quando o senhor falou que quando passou a ter contato com o Ministério do Belém, era na Alcântara Machado. Na realidade, né, eu não nasci num berço evangélico, eu me converti, né? Eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 15 anos. Então, aí, desde esse tempo para cá, né, estamos sempre por aqui, né, e sempre servindo a Deus. Já na época do pastor José Wellington, que ele era vice-presidente, né, depois passou a ser o presidente, isso em 80. Né, em 80 Sim, ele passou a ser o presidente. Pegou toda essa E gestão. a gente vem desde essa época aí. Teve uns tempos, né, que eu passei pelo Brás, né, no começo da minha fé, foi no Brás. Né, depois, logo em seguida, eu vim para o Belém. Então, desde sempre, estamos no Ministério do Belém, servindo a Deus. Fui diácono, né? Fui presbítero, nessa época, desculpe, nessa época Tranquilo, não se tinha, precisar tomar uma água, fica à vontade, pastor. não tinha o cargo de evangelista no nosso ministério. Existiam os cargos de diácono, presbítero, né, e depois pastor. E aí foi criado o cargo, né, no nosso ministério, na nossa convenção, de evangelista. Isso foi em 84. Aí eu fui consagrado evangelista também. Tá certo. E depois, finalmente, né, pastor, que foi só uma troca de credencial. Né? Isso foi em 87, a troca da minha credencial como pastor. Estava já em Hermelino Matarazzo. Pastor, muito importante o seu relato, porque mostra, de fato, né, que o senhor acompanhou toda a gestão do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o atual presidente, e foi uma pessoa muito importante na construção lá do
do primeiro templo não, mas do templo da Conselheiro Cotegipe, que foi onde a Assembleia de Deus teve o seu crescimento e se tornou mais robusta, né? Inclusive, eu gostaria que o senhor desse uma olhada aqui, ó, nessas duas fotos, por gentileza. Isso aqui é só para... Eu gostaria de resgatar essa memória aí, porque elas são importantes para mostrar que já não cabia o povo, né? Sem dúvida. E essas fotos realmente elas demonstram aí, né, que nós estávamos precisando urgente de um novo lugar. De um novo lugar, sim. Que era, na realidade, um projeto, né? Era um plano, isso de Deus, a gente entende isso, né? E também do nosso presidente, pastor José Wellington, e de nós, né? Do Ministério do Belém, esse sonho, né? Hoje podemos dizer que a gente vê esse sonho concretizado aqui, né? Na Dr. Fon, que Deus tem nos concedido essa grande bênção, essa grande vitória. Só temos que, primeiramente, glorificar a Deus, agradecer o Senhor e também, né, parabenizar o pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, nossa diretoria, né, claro, os nossos pastores, que Deus tem nos concedido essa grande dádiva. Hoje, né, é um templo que todos vêm e ficam boquiabertos, né? É muito bonito, né? É muito bonito, né? Realmente, e a tomada, né, das câmeras aí nas nossas transmissões também. Que é um detalhe importante. Que é uma coisa que realmente chama a atenção de todo mundo. Eu já, às vezes, andando por alguns lugares do Brasil, né? E até fora do Brasil, algumas vezes, a gente vê as pessoas querendo vir, que conhecem, conhecer, né? Pelas transmissões e querem ver, né, pessoalmente. Sim. É verdade. E essa é uma preocupação, né, do pastor José Wellington, né, de mostrar mesmo para as pessoas, não mostrar a beleza, mas mostrar a mensagem, né, do evangelho para as pessoas, mas que, consequentemente, desperta a curiosidade da pessoa vir presencialmente aqui conhecer, não é verdade? Pastor, agora dá uma olhada esse foi o próximo passo aí, né? Estávamos com um templo tão pequeno ali na Cotegipe. Tem duas fotos aí que eu gostaria que o senhor olhasse e comentasse, por gentileza. Essa construção aqui, principalmente essa foto aqui, sim, na realidade, né? Essa aqui dá para ver também, mas essa aqui dá para ver melhor, a tomada, né? É que era a antiga fábrica Tapetes Bandeirantes. Sim, correto. Isso mesmo. E a gente estava acostumado a passar pela Radial Leste afora aí e passar em frente a essa propriedade, né? Sim. E foi aqui esse lugar que Deus nos deu, né? E hoje, então, ficou a lembrança aqui, para quem conheceu, né? Olha, isso aqui já logo lembra, né? Então, os primeiros passos aqui, né? Sem dúvida. E hoje, já coisa de 20 anos, né? Estamos aí nessa luta, dessa construção. E agora, né, a bênção da inauguração aí pela frente, né, tão próxima, né? Aí no nosso próximo dia 15. Próximo, não é isso? Próximo dia 15. Dia 15 de novembro. Inclusive, eu acho que agora o senhor... Essas são as últimas fotos que eu gostaria que o senhor olhasse também já para responder essa pergunta aqui. Enquanto o senhor vai olhando aí, eu quero fazer essa pergunta para o senhor, que como membro da diretoria... O senhor faz parte, portanto, da diretoria da igreja, da diretoria da Confradesp, né? O que o senhor pode compartilhar conosco do processo de aquisição do terreno, que foram essas fotos anteriores, né? Processo de aquisição do terreno e do processo de construção, né? Se o senhor puder relembrar para nós, seria muito importante. A luta, né? Foi uma verdadeira corrida. A gente estava olhando propriedades, né? E a gente olhou algumas propriedades, mas... o necessário era conservar a região Belém. Né? Não podia sair dessa região pela tradição, pela história, né? Sim. E aí, então... manter no bairro, né, o ministério, né, a sede do ministério. Por causa do nome, né? Porque o nome Belém é exatamente esse, é por causa do Belém, né? Alguém pensa que é por causa de Belém do Pará, né? E não é, né? É por causa de Belém
o bairro, né? O bairro, né? Que a história começou aqui, né? Isso. E aí Deus nos concedeu manter, né? Então a gente glorifica a Deus pelo nome Belém, né? Foi um nome que Deus deu, né? Então a aquisição aí, realmente, essa corrida atrás, foi difícil também, porque era muito caro na época, né? Sim. Era muito caro. Era assim, quase que uma utopia, né? Mas como para Deus não tem nada impossível, né? E Deus, então, nos deu, né? E o pagamento também foi difícil, né? Foram árduas parcelas aí, né? Exatamente. Mas Deus foi fazendo aparecer, né? Eu gosto muito daquela expressão da Bíblia, né? Quando Deus diz assim, farei aparecer sinais, né? No céu, na terra. Então, o nosso Deus é o Deus que faz aparecer. Não tem. Ele faz aparecer, né? Ele fez aparecer o dinheiro para pagar a propriedade que ele fez aparecer também, né? E hoje, né, ele fez aparecer aí o novo templo, né? O novo templo, né? Estamos aqui exatamente nos relatos, né, da construção. E acho muito importante essa sua frase, pastor, fez aparecer. Isso remete muito à fé, né? A fé desse povo assembleano, a fé dessa liderança. Sobretudo a fé do presidente, né? Pastor José Wellington. Ele sempre foi um homem de fé. Porque às vezes a gente vê ele no púlpito, mas a gente não sabe dos bastidores, né, e dos particulares dele, né? Nós, né, que estamos mais próximos dele, né, ali juntos com ele, a gente sabe que ele é um homem de oração. Ele nunca mostrou, eu penso, publicamente, mas eu já vi os calos nos joelhos dele. Então, muito importante essa informação. Cada marca, entendeu? Que não é brincadeira, né? Então, de madrugada, sabe, o pastor é um homem que dorme pouco, né? Ele dorme tarde, hora de madrugada, e levanta cedo, né? Olha, isso é um exemplo, né? Então, Deus honrou sobre tudo isso aí, né, o pastor. Então, você vê que com toda essa dificuldade, por certo, você vai abordar ainda, mas essas fases difíceis da nossa economia, né? É verdade. E Deus nos manteve, Deus nos deu, né? A igreja nunca parou, né? Sim. Deus foi dando, foi fazendo aparecer. E não tem, o pastor José Wellington, ele costuma dizer o seguinte, né? Aí não tem dinheiro, sabe? Público. Sim, isso é muito importante. Dinheiro de político. Sim. Aí tem dinheiro de dízimos e de ofertas. De pobres, né? Exatamente. Porque, muito pela misericórdia de Deus, a isso. igreja tem gente bem de vida, mas são poucos. É uma minoria. É verdade. A maioria. A igreja é constituída de pobres, e eu acho de dízimos, né, pequenos. Né? Sim. E acho interessante, pastor, isso que o senhor acabou de ressaltar, a questão econômica, que a gente está num país que realmente a economia ela é de altos e baixos. E esse outro ponto que o senhor falou, o dízimo dos pobres, isso é tão importante, essa informação, porque eu acho que é aí que está a beleza dessa construção, né? Ela é tão bonita, ela tem uma arquitetura modernista, linda, mas que tem a participação de tantas pessoas humildes, né? E que não faria sentido 2, 3 pessoas bancar isso aqui, né? Ou seja, isso foi repartido, né? Eu achei muito interessante sua colocação. Agora uma coisa, Ondari, que a gente tem que salientar, né? Como a gente falou, são dízimos pequenos, né? Mas que foram formando um todo, uma coisa grande. Sim. Porque o nosso Deus é grande. Né? E Deus nunca começa... Eu gosto de falar isso, né? Às vezes nas minhas palavras, nas minhas pregações. Deus nunca começa do mais fácil para o mais difícil. Deus começa do mais difícil. Do difícil para o fácil. Né? Em tudo. Né? Então, quer dizer, Deus não podia fazer aparecer aí uma pessoa para dar uma oferta. Afinal, Deus tem também, dentro da sua igreja, gente que pode, né? Mas Deus não quis usar isso. Né? Então, Deus começou ali, realmente, sabe, caroço por caroço. Né? Interessante. Grão por grão. Né? E foi ajuntando, né? Fazendo aparecer, né? É muito importante isso, né? Deus podia ter trazido alguém, né? Eu sempre digo, quando Deus quis começar a Assembleia de Deus no Brasil, ele não começou da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que era mais populosa. Ele não começou da grande, da maior metrópole do Brasil, São Paulo, entendeu?
Ele começou lá no Pará. Lá Lá em no Belém norte. do Pará, lá no norte, né, entendeu? E veio de lá para cá. Sim, Né? exatamente. Então, quer dizer, naquela época era mais difícil do que hoje, né? Então, depois desses e alguns anos, né? A Assembleia de Deus hoje ela está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está em todos os lugares, mas começou por lá. Começou Então, lá em cima, né? no norte do país, né? E esse ano, só aqui em São Paulo, 96 anos. Pois é. E aqui também, né? Deus começou do mais difícil para o mais fácil, né? Realmente. Então hoje está tudo fácil, mas para chegar aqui, né, foi difícil. E por falar em dificuldade, pastor, o presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele já participou aqui do podcast Relato da Construção, e ele deu uma informação interessante, que foi o seguinte: ele disse que quando começou essa construção aqui, ele não parou as outras obras, então foram construídas outras sedes, outras congregações aí na região metropolitana de São Paulo. Eu mencionei no começo aqui alguns lugares que o senhor passou, né? Vila Guarani, Vila Espanhola, Diadema, Ermelino, Lapa, Itaim Paulista. O senhor, com a sua bagagem de ministério, o que o senhor pode falar para realçar essa fala do presidente? Né? O senhor deve ter construído muitas igrejas nesse processo, né? Eu sou testemunho ocular, né? Eu vi isso que você está falando. O Belém nunca parou, apesar de toda essa construção, de toda essa aquisição, de todo esse desembolso, né? E por que não dizer também todo esse sofrimento, né? Sim, porque foi com lágrimas, foi árduo, né? Foi árduo, né? Mas o Belém nunca parou em termos de campo, né? Campo do Belém nunca parou. Os setores nunca pararam. Eu assumi a Vila Guarani num dia de Natal, em 84. Olha só, 84. E a gente já assumiu ali com reforma no templo sede. Entendeu? E não parou. Né? Depois eu saí da Vila Guarani, fui para Diadema, foi do mesmo jeito, a gente trabalhando para comprar um terreno lá. Sim. Depois foi concretizado, não na minha gestão, que eu fiquei muito pouco tempo em Diadema. Certo. Né? E depois veio um outro companheiro que nos substituiu. Então, o templo hoje em Diadema é um templo bonito, né? Tudo nesse tempo aí, nesse período aí, né, de gasto aqui, de construção aqui. Né? Depois, né, andando um pouco para não demorar muito, porque, como eu falei, eu sou novo ainda, né? Mas tem uma história. A história é grande, né, pastor? Aí, quando eu fui para Lapa... Foram muitos tijolos, né, que o senhor muitos tijolos. assentou por aí. Quando eu fui para Lapa, né, ali a luta do presidente, quando ele me apresentou lá na Félix Guilhem. Félix Guilhem era a rua Félix Guilhem, onde era o nosso templo antigo, né? Sim. Uma rua ruim, podemos assim dizer, né? Sim. Era uma rua estreita, passava ônibus, era um perigo, o templo era pequeno, os irmãos ficavam às vezes na rua, quando terminavam os cultos, enfim, né? Quando o pastor me apresentou lá, diante da igreja, que estava super cheia. Porque eu fui apresentado na Lapa num episódio muito triste, né? Que foi o assassinato do pastor Valdir Nunes Bíssigo. Exatamente. Né? Saudosa memória, né? E aí, então, o pessoal foi por alguns motivos. O primeiro era para ver quem que estava indo, o segundo para ver quem que o ministério estava indicando para substituir o abençoado pastor Valdir. Né? Já era fim dos anos 90 aí, né, pastor? Aí já estávamos na década de 90, já no final da década, isso. Né? Isso foi em 98 já. Sim, e só para linkar, nessa época, essa propriedade aqui, que eu mostrei para o senhor da foto, que o senhor se recorda muito bem, já era nessa época que estava sendo adquirida. Né? Exatamente, nessa época aí, já tudo simultaneamente. E o pastor me responsabilizou. Aqui está vindo o Veiga, que vai comprar a nova propriedade. Era um negócio impossível, entendeu? Por causa da região, a região era cara, né? Difícil. Os pastores que passaram antes de mim não conseguiram, não porque eu tenha conseguido, mas é porque Deus preparou, né, na minha gestão, pela misericórdia dele, que houvesse aquela aquisição. E aí a luta, né, para comprar a propriedade e tal, era muito caro, difícil também, porque a região
uma região difícil também, muito antiga, assim, e já tudo construído, né? O terreno era muito difícil. Sim, mas como para Deus, imagino, né? e caro, né? Sim. Então ali, aí Deus nos deu o terreno da Lapa, que hoje tem o nosso templo lá, nessa época. Que é um templo maravilhoso hoje, né? Bem localizado. Pagamos a propriedade, né? Também não tinha dinheiro, assim, dinheiro em caixa. Sim. Nós conseguimos arrumar um pequeno dinheiro para dar uma entrada e dividimos em muitas parcelas aquilo, né? Foram 24 parcelas, né, para pagar o terreno. Fomos pagando, e nisso a gente foi fazendo o projeto, aprovando o projeto, e o presidente ali, né? Dando todo o apoio e tal, né? E a luta foi grande. Pagamos o terreno, começamos a construção, sem dinheiro também. Né? Hoje está o templo lá, um dos templos bonitos. Sim, do muito Ministério bonito, do Belém, né? amplo, serve muito bem ali O os terreno nossos tem irmãos ali, né? 6.200 metros lá. Uau, muito grande. E uma coisa interessante que o senhor falou da aquisição ali, da aquisição não, da sua chegada lá na Lapa, de quando o Ministério imposta ao senhor lá, essa fala do presidente, né, olha, está aqui o pastor Veiga que vai comprar, né, o novo templo aí, sede para vocês. Isso mostra a grandeza do coração do pastor José Wellington, porque ele não estava preocupado com a sede estadual apenas. E né? com o gasto que o Belém já estava envolvido, né? Na aquisição aqui da propriedade para a nossa sede, do Ministério, né? Só para não confundir com a da Lapa na época, né? E mais aquela. E então, uma palavra do presidente, na realidade, não era só uma palavra, era uma palavra de Deus. Uma aprovação de Deus. Então aquilo me investiu. Né? Sim, é verdade. Aquilo me investiu também de uma autoridade, como se fosse Deus falando comigo, pela boca do pastor. E se não fosse, não teria acontecido. É verdade. Né? E isso faz muito sentido mesmo, pastor. É importante, senhor. Claro que o senhor está falando isso porque eu imagino que isso que o pastor falou entrou como uma flecha no seu coração ali, né? Me responsabilizou tremendamente, né? Quer dizer, eu senti o peso, assim como o sumo sacerdote, ele tinha que carregar 2 pedras nos ombros, né? Uma em cada ombro. Numa pedra tinha 6 nomes de Israel, das tribos de Israel. Na outra pedra tinha os outros 6. Os outros 6. Aquilo significava que nos ombros dele estava o peso de toda a nação. Né? Ali eu senti o peso da responsabilidade e tal, né? Mas também uma aprovação de Deus. E Deus foi, então, abrindo as portas, e a gente foi construindo, nunca ficou devendo. E também a gente nunca deixou de trazer, na época era 50%, que a gente tinha obrigação de trazer, né, para o Belém. O setor era administrado com 50%, pagamento de despesas, de um modo geral, aluguéis e tudo mais, né? E os outros 50% vinha para o Belém, né? Hoje também ainda é assim, com algumas poucas modificações, mas durante todo esse tempo de construção, de gasto, tanto do pagamento do terreno como da própria construção, eu saí de lá depois da pré-inauguração. Né? Foi feita a pré-inauguração e o pastor me transferiu. Mas a gente nunca deixou de trazer os 50% para o Belém. Que era muito importante para dar andamento aqui à construção do novo templo. Pastor, encerrando já, a gente caminhando para concluir, eu gostaria que o senhor falasse, então, do sentimento, né, de hoje ver esse templo tão bonito, praticamente finalizado, e também aproveita para dizer o seguinte, como que o senhor enxerga aí o crescimento do Ministério do Belém, das Assembleias de Deus em São Paulo, o Ministério do Belém, nos próximos 10 anos? Então, a nossa perspectiva ela é a mesma, né? O plano de Deus, né, para a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, essa aprovação de Deus, essa direção de Deus e a operação do Espírito Santo através do ID e através dos dons espirituais que ele derramou sobre a igreja. Então, a gente está mais do que nunca confiados nisso, né, envolvidos nisso. O Belém ele está envolvido nisso. E a gente sabe que os 10 anos pela frente, ou daqui para frente, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Mas o Deus que trouxe a igreja desde o começo, passando por essa história, né? Sim. Aí as perseguições, os martírios,
enfim, né, para não tomar tanto tempo, chegamos hoje, né? É o mesmo Deus que vai nos garantir daqui para frente. Então, Amém. poderíamos deixar uma palavra aqui para o nosso povo, né, para os nossos fica à queridos vontade, irmãos, pastor. principalmente os nossos obreiros, dirigentes das nossas congregações, né, essas mais de 2.000 igrejas que nós temos aqui, né, na capital, grande São Paulo, né, para que... Pode até direcionar para aquela câmera ali, pastor, ó, para o senhor dar essa mensagem aí. Não é? Porque eu percebi que o senhor quer deixar um recado aí, então fica à Exatamente. vontade para aquela câmera ali. Para que continuemos crendo, né, e mantendo a fé, porque é pela fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o nosso Deus que fez até hoje vai nos garantir nos 10 anos pela frente. E quem sabe, será também o arrebatamento da igreja. E se Verdade. for, Amém, né? olha, um sentimento me veio. Eu estava em Israel, numa das vezes que nós fomos para Israel, Sim, pastor. e a gente visitou lá um lugar que tem ali nos memoriais do Holocausto, né, do povo hebreu, e os nomes escritos ali, né, umas pequenas pedrinhas, tal, e cada nome de cada um que participou do processo Sim. da restauração de Israel. Todos os nomes ali, impressionante, alguém que contribuiu de alguma maneira. E olha, queridos irmãos, os nossos nomes estão registrados lá. Cada obra que a gente tem feito, sabe? Pequena ou grande, o Senhor vai recompensar cada um. Está lá no memorial de Deus. Assim como está lá, né, aquele memorial em Israel, é muito mais preciso, né, o que está lá no céu. Então o recado que nós temos é esse. Amém. Continuemos, né, sem desanimar, porque o Senhor que trouxe até hoje, Ele vai garantir a vitória. Tá certo, pastor Veiga. Então, portanto, agradecer sua presença aqui. Tá, muito obrigado mesmo por dispor do seu tempo e vir compartilhar com a gente desse Relatos da Construção, que é um podcast que se propõe aí a contar, a narrar as histórias, né, que as pessoas não sabem, né, que quem faz parte dessa história são os senhores. O senhor, o pastor setorial aqui do Ministério do Belém, pastor Veiga, portanto, é segundo secretário da mesa diretora do Ministério do Belém e também é o segundo vice-presidente da Confradesp. Meu agradecimento ao senhor, pastor, em nome do Ministério, por participar desse podcast. Posso agradecer? Pode, fica à vontade. A palavra é gratidão, né? Primeiramente ao Senhor nosso Deus, gratidão ao nosso pastor José Wellington, nosso presidente, né, por esse momento e por tudo que ele tem feito por nós, né, e sobretudo gratidão também pela vida dele, pelo milagre que Deus tem feito na vida dele, nesse processo de enfermidade aí pós-Covid, na Covid, pós-Covid, né. Deus tem feito milagres na vida do nosso presidente. Isso também faz parte da aprovação de Deus no ministério dele. E olha, Deus ainda tem mais para fazer, né, através dele. E os nossos rogos a Deus é que o Senhor lhe conceda saúde e o Senhor o renove, né, nas suas forças, no seu propósito. E aquela brincadeira que ele sempre faz, né? Que ele vai jubilar com 120 anos. Amém. Que assim seja. E que Deus conceda para ele graça e força. E que Deus abençoe, né, a ele, pastor Wellington Júnior, a nossa diretoria. Deus abençoe o nosso ministério. Deus abençoe a nossa igreja em toda a sua extensão. E Deus abençoe você, Dário. Amém, pastor. Muito obrigado. E que Deus abençoe o senhor também. Mais uma vez, obrigado, agradecendo aqui a sua presença, que foi muito importante nessa construção do novo templo das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Este foi o Relatos da Construção com o pastor José Prado Veiga. Ele é o segundo secretário da mesa diretora do Ministério e também segundo presidente da Confradesp e contou um pouquinho desse processo, dessa história da construção desse bonito templo do Ministério do Belém, que será inaugurado muito em breve. Muito obrigado, Deus abençoe. Este foi mais um Relatos da Construção.